Neste vídeo vou fazer o melhor possível de falar de uma maneira clara, que mesmo crianças que vão à escola primária vão perceber do que vou falar aqui. Este vídeo faço em português porque a audiência é a população moçambicana. Do que vou falar aqui neste vídeo? Neste vídeo eu vou falar da morte de Samora Machel. Por que falar da morte de Samora Machel? Eu acho que é chegado o momento que toda a gente compreenda, perceba e toda a gente se convença que o que está a acontecer em Moçambique em particular, na esfera política, no país no geral, não são acidentes. Ou não, o governo cometeu erro, ou não, aquilo foi um erro. Eu acho que nas próximas eleições, se formos a eleger o melhor líder, as coisas vão melhorar. Não é isso. O mal que a gente vê em Moçambique são consequências diretas, não só da morte de Samora Machel, mas de tudo, de todas as medidas, de todas as políticas, de todas as decisões tomadas um pouco antes da morte de Samora Machel e depois da morte de Samora Machel. Para dizer que, se Samora Machel estivesse vivo, não digo que Moçambique estaria em condições, seria um paraíso, não digo isso. Mas o que a gente vê hoje, certas coisas a gente não veria. Exemplo do que eu acho que seria impossível a gente ver era, por exemplo, a questão das dívidas, as ditas dívidas ocultas, o que para mim não faz sentido nenhum. Não existe uma dívida oculta, é impossível. Aquela dívida ali contraída pelo Estado moçambicano, pela gente que esteve envolvida no esquema todo, aquilo não foi oculto, foi deliberado. As pessoas tiveram vontade de participar no esquema e participaram, executaram, e como resultado a gente tem aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. As consequências são as que a gente está a sentir neste momento, entanto que moçambicanos. Não vou me desviar muito do objetivo deste vídeo, que é a morte de Samora Machel. Samora Machel morreu em 1986. Em 1986, 19 de outubro. Eu recordo-me dessa data, mas sim, eu recordo-me de como recebi a notícia como criança, porque na altura eu tinha 7 anos. Para mim, a morte eu não compreendia a morte. O significado da morte para mim, naquela idade de 7 anos, não tinha significado nenhum, não tinha peso nenhum na minha consciência na altura. Mas vocês vão perceber porque decidi falar da morte do Samora Machel. Quando somos crianças, normalmente percebemos os eventos que se passam ao nosso redor, na nossa nação, na nossa sociedade, com aquela mentalidade de criança. E os adultos, não porque é culpa deles, transmitem-nos a notícia como eles ouvem, que seja na televisão, na rádio, nos jornais, como a notícia vem escrita e explícita. Mas temos que perceber uma coisa.
a maneira como a morte de Samora Machel foi anunciada, anunciou-se como se Samora Machel tivesse morrido por causas naturais. Ele ficou... Bem, Samora Machel morreu. Foi assim que eu recebi a notícia. E, bem, na altura eu ouvia falar de Samora Machel, mas eu não sabia quem ele era, porque eu vivia no campo. Quando ele morre, no ano em que ele morre, foi o ano em que eu comecei a ir à escola. Eu não sabia ler nem escrever. É verdade que em outubro, quando ele é assassinado, eu já estava a terminar a primeira classe. Como sabemos, em Moçambique, na altura, o ano letivo primário começava em fevereiro e terminava, parece que em novembro, naquela altura. E eu estava na escola primária. Hoje, com a minha mentalidade de adulto, com a minha capacidade de análise do que aconteceu, da morte de Samora Machel, e isto, o que eu vou dizer, não sou eu só, há indivíduos que partilham o mesmo ponto de vista, que a maneira como a morte de Samora Machel foi anunciada foi incorreta para programar as pessoas a aceitarem a morte de Samora Machel e não reagir. Porque Samora Machel morreu. Mas, se tivessem nos dito, olha, Samora Machel foi assassinado, mesmo como crianças, aí a nossa postura seria outra. E o que a gente faria é perguntar quem o assassinou. Se ele foi assassinado, quem o assassinou? Quem é o executor do assassinato? E vamos perceber uma coisa. A partir do momento em que a gente coloca uma questão, aí chamamos a resposta. Mas quando nos dizem que, olha, Samora Machel morreu no acidente de avião, morreu no acidente de avião, praticamente estão-nos a dizer que, olha, não há nada a investigar aqui, não há nada a fazer, foi um acidente de viação, acidente aéreo, e morreu. Então, quando é assim, a gente não tem nada a fazer, é aceitar o facto e continuar com a vida. Mas não. Estamos a passar mal em Moçambique porque protegemos o mal. Protegemos o espírito do mal. Não porque protegemos de propósito. A proteção que a gente dá ao mal não é uma proteção propositada, desejada, mas é assim como a sociedade foi programada. Eu vou dizer porque digo que nós protegemos o espírito do mal. Samora Machel morre. Ele é assassinado. Ignoramos, a maioria dos moçambicanos sabem que o avião foi desviado, mas um avião que sai da Zâmbia para despenhar-se em Buzine, na África do Sul, quando o destino era Moçambique, em Mavalane, faz sentido isso? Se os que conhecem o mapa de Moçambique, não faz sentido nenhum um avião que sai da Zâmbia, de Lusaka, e sai da sua rota, da sua linha, e vai despenhar-se em Buzine, quando ia a Mavalane. Se o avião se tivesse despenhado dentro do Moçambique, na sua rota, aí sim a gente diria que bem, algo aconteceu. Mas quando o avião sai da sua rota para a África do Sul, o que isso significa? Isso significa que, evidentemente, o avião foi desviado. Isso significa que já havia tecnologia nessa altura para corromper
os sistemas de radar dos aviões e desviá-los. Isso já existe, isso existe até hoje. Isso já existia naquela altura. Mas a questão é, quem foi o executor do crime? E por que executaram Samora Machel? Bem, eu não vou estar aqui a dizer que, olha, conheço os indivíduos que executaram Samora Machel, conheço as pessoas que o mataram. Não, eu não posso indicar as pessoas e dizer que foi o fulano. A única coisa que eu posso dizer é que é o espírito do mal que existe dentro do nosso continente, dentro do nosso país, Moçambique. É o mesmo espírito que provocou a morte de Tomás Sankara. É o mesmo espírito que provocou a morte de Patrice Lumumba no Congo. É o mesmo espírito que provocou, por exemplo, a morte, como é que se diz, como é que chama, o Amílcar Cabral. Hein? Esses líderes africanos que são assassinados, esses assassinatos todos não são por acaso, há um objetivo, há um espírito por detrás disso que quer eliminá-los. Eliminá-los para quê? Eliminá-los para que o desejo dos assassinos seja realizado. Qual é o desejo dos assassinos? O desejo deles é estabelecer um sistema de desordem, uma desorganização organizada, onde nós passamos o tempo a lutar. Eu não me entendo com o meu vizinho, o vizinho não se entende comigo. Quando vou a um estabelecimento do Estado, que seja a Direção de Identificação Civil, quero passaporte, quero BI, o atendimento é horrível. O indivíduo que está lá a trabalhar parece que não sabe que está lá para trabalhar. Dá-te uma atitude nojenta. E faz isso com toda tranquilidade. Não se arrepende, até sente-se bem, sente-se orgulhoso. Acha que tratar mal as pessoas, isso é sinal de poder. Mas não, isso não é poder. Poder é algo que produz o bem. Isso é que é poder. Fazer mal às pessoas, isso é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que a pessoa está destruída. E é por isso que está a destruir também. Então, essas atitudes que a gente vê nos ministérios, nos serviços públicos, nos mercados, este mal todo é porque nós protegemos o mal. E Samora Machel era um indivíduo que estava lá para destruir o mal. Não vou chamar Samora Machel aqui de um anjo celeste que fazia tudo correto, que estava a todo momento certo. Não, não é isso. Não é isso que estou a dizer. Mas o homem era evidente que ele queria o bem-estar dos moçambicanos, de Moçambique em particular. Ele queria que Moçambique fosse um país exemplar. Não no sentido de competir com os outros países do mundo, mas para que haja ordem internamente, para que as pessoas saibam valorizar a terra deles, saibam valorizar-se um ao outro. É o que o Samora Machel estava a fazer. E eliminaram-no. E depois de terem eliminado, todos nós sabemos o que aconteceu. E não tenho boa notícia aqui para nós moçambicanos. A questão é a seguinte: enquanto nós não trabalharmos em coletivo para a erradicação do mal, vamos continuar a sofrer. E o nosso sofrimento
vai se manifestar em diversas formas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Não é para vos assustar, mas para despertar-vos. O sofrimento do moçambicano, exemplo número 1, é que o governo se interessa mais em proliferar fábricas de bebidas destrutivas em todo o país, cerveja em particular, embebedar todo o povo. Quando o povo está bêbado, não pode raciocinar corretamente. Um povo bêbado está entregue a todas as forças que o querem. Enquanto continuarmos a consumir álcool como se fosse água, até glorificamos o álcool, vamos continuar a sofrer. Vamos continuar a morrer de doenças que nem sabemos as origens. Homens jovens vão morrer e deixar suas esposas e seus filhos sem quase nada para se sustentar, sem bases de sustento. E porque a bebida hoje em dia é consumida por mulheres e homens, mamãe e papá vão morrer e deixar crianças ao relento. E crianças que crescem sem os pais vão fazer de tudo para sobreviver. Nem que seja para roubar do vizinho, nem que seja para matar o vizinho. É o que vão fazer. Nem que seja para formar uma gangue e terrorizar os outros, vão fazer isso. E não venham aqui a dizer que não é culpa do governo. Não, é culpa de todos nós. Há necessidade aqui de despertar a consciência individual de cada um de nós. Porque finalmente, o que a gente vê na sociedade, o que acontece na sociedade, é a soma total das consciências das pessoas que vivem naquele meio. Moçambique está como está, porque é a soma total das consciências que vivem lá. A mediocridade é sinal de que a maior parte dos moçambicanos, se não todos, estão na mediocridade. Então, por que não despertar a consciência de cada um de nós? Despertarmos seriamente. É dizer que não ao mal. Chega. Porque o ser humano foi feito com tudo quanto ele precisa para ser um indivíduo bom, um ser humano útil para a sua família e para a sociedade no geral. O cérebro que Deus nos deu não é algo de mesquinho, não. É um cérebro potente, capaz de muita coisa. É o mesmo cérebro que a gente está a usar, mas de maneira destrutiva. Imagine se fizéssemos o contrário. Hoje já nem produzimos nossa própria comida, comemos produtos que nem sabemos de onde é que vem. Nem consumimos comida hoje em dia, estamos a comer produtos. Olha, sim, há diferença entre comida e produtos. Uma cabeça de repolho, isso é comida. Um canteiro de couve é um canteiro de comida. Mas uma caixa de massa esparguete, você vai me dizer que isso é comida? Uma coisa que você não sabe o que chamam de paloma, você vai me dizer que isso é comida? Come on. Não venham me dizer isso.
é a altura de mudarmos. É a altura de nos purificarmos a nós mesmos. A morte de Samora Machel está-nos a causar muitos problemas. Vamos começar a fazer coisas progressivas. Vamos começar a conversar, a ter conversas progressivas. Quem matou Samora Machel? Por que mataram Samora Machel? Por que a gente não se reúne ali na rua, no bairro, e começamos a falar da morte de Samora Machel? Exigirmos para que haja uma investigação, para que nos revelem quem é o assassino de Samora Machel. E para impedir para que algo de similar volte a acontecer outra vez dentro do nosso país. Bem, este vídeo já é longo demais, são aproximadamente 22 minutos deste vídeo. Vou parar por aqui, mas vou regressar mais tarde neste assunto, com este assunto. Digam-me o que pensam do que acabo de dizer. É a altura da gente acordar. E uma coisa muito importante que toda a gente deve saber é que a razão pela qual o universo foi criado, essa razão será revelada e se vai concretizar, vai se materializar. E o universo foi feito para o bem do homem. E mesmo que seja depois de muita dor, o homem encontrará o seu caminho. Cerveja não é o caminho, cigarros não é o caminho, mulheres aqui e acolá não é o caminho, homens aqui e acolá não é o caminho, educação que não serve para nada não é o caminho. Tudo isso vai ser fundido. Vai ser fundido. E o sistema que Deus quer que a gente estabeleça aqui na Terra será fundado. Muito obrigado.